Então, em casa, não tinha com quem ele falar japonês. Ele preferia falar japonês. Então, eu Sim. nunca ouvi o idioma. Você é da onde do Brasil, Jim? Eu sou de Campinas. Próximo a Campinas? Campinas, São Paulo. E você, como que foi esse negócio de vir pro Japão? Você já curtia a cultura japonesa já? Ou a família, tipo, já tava aqui, tinha gente da sua família aqui? Como que foi? Christian, eu vim com 19 anos pro Japão. E assim, quando eu vim pro Japão, aos 19 anos de idade, eu já tinha saído da minha casa aos 17. Sim. Já tinha adquirido a minha independência aos 17 anos de idade. E eu decidi vir por conta da onda dos decassegues que estavam vindo pro Sim, Japão sim. na época. Eu já tô aqui, vai fazer já 32 anos. Então, eu vim bem no começo da era decassegue. Quando eu vim com 19 anos de idade, eu não tinha nenhum conhecimento da cultura japonesa. Apesar do meu pai ser japonês legítimo. Ele é da região de Miyagi-ken, Ishinomaki. E ele foi pro Brasil com mais de 30 anos já. Sim. Então, meu pai falava muito mal o português, mas ele se comunicava em português, porque a minha mãe é brasileira, descendente de português. Então, em casa, não tinha com quem ele falar japonês. Ele preferia falar japonês. Então, eu nunca ouvi o idioma na minha casa. Eu cheguei aqui sem saber falar absolutamente nada, sem saber nada da cultura, e em casa também a gente nunca teve comida japonesa. Então, nós fomos criados em uma casa de português e italiano, entendeu? Entendi. Eu sei o que você passou, porque lá na minha casa também. Só meu avô era nihonjin, no caso, e todo mundo, minha avó era brasileira, nata, aquela mistura clássica, português, índio, africano, Sim. né? Então Maravilhoso. predominava ali a cultura da minha avó ali em casa, né? Em casa a mesma coisa, né? Então, eu cheguei aqui sem saber falar nada, sem entender muito bem da cultura, mas vim por conta da onda de decassegues mesmo, aos 19 anos. E você perguntou se alguém veio comigo ou se eu tinha parentes Aham. aqui. A minha irmã resolveu vir comigo na época, quando ela percebeu que eu já estava decidido a vir de qualquer maneira, eu viria sozinho mesmo, ela resolveu vir para depois trazer a família dela. Na época, o meu cunhado e o filho menor que ela tinha. E nós viemos para Yokohama, porque lá o meu pai tinha alguns familiares, que eram os irmãos dele. Alguns irmãos, irmãs e tal. E ele entrou em contato, pediu para recepcionar a gente quando a gente chegasse aqui. Então já cheguei tendo contato com a família do meu pai japonês, né? Todos japoneses que nunca foram para o Brasil. Só que o meu pai tinha ido e fazia mais de 40 anos que não tinha vindo para o Japão. Então estavam ansiosíssimos para me conhecer e conhecer a minha irmã. É bem diferente da realidade da grande maioria dos decassegues que vieram descendentes de brasileiro para o Japão, porque eu fui recepcionado muito bem pela família do meu pai. Nossa, que legal. Então, assim, eles ensinaram muita coisa, levava para fazer compra, levava para passear, para conhecer os templos, para ir pro Monte Fuji, para ensinar o que era sal, o que era açúcar, o que era sabão em pó, entende? E aí, todo final de semana a gente estava na casa deles, eles levavam a gente para conhecer algum lugar, fazia comida e tentava se comunicar de alguma forma. Acho que isso foi também primordial para que eu pudesse aprender o idioma muito rapidamente. Eu tive um Sim. contato muito intenso com a família do meu pai. É bem comum, né? É bem incomum. Normalmente o pessoal que vem aqui, eu pelo menos não tenho contato nenhum com a família dos avós aqui no Japão. Eu também não. É bem comum. Conheci todos. Conheci meus tios, hoje muitos já são falecidos. Conheci meus primos que eu nunca imaginei que eu tinha na minha vida. Fui para Ishinomaki, conheci a casa onde meu pai nasceu e foi criado. Meu avô era criador de cavalo de raça para jockey. Então conheci o Aras, o poço que tinha artesiano, onde meu pai pegava água, fui lá para conhecer, dormi, passei um tempo lá com eles para conhecer a minha família, por parte do meu pai, fazer a visita aos túmulos dos meus avós, né? Ao túmulo, né? Porque é um Aham, túmulo só sim, da sim. família. Hoje já não tem mais nem a casa que o meu pai nasceu e foi criado, e nem o túmulo porque foi levado pelo tsunami. Tudo foi varrido pelo tsunami, Ah, porque é? eles moravam bem em Shinomaki, bem Nossa. próximo ao mar. Então a cidade de Shinomaki foi varrida pelo tsunami. E eu tive a oportunidade de ir lá umas 3 vezes para conhecer tudo. Então eu tive um contato muito intenso, muito. Até hoje tem, inclusive. A minha tia que me recepcionou quando eu cheguei aqui faleceu no ano passado. E assim, eu tenho contato com a minha prima, eu vou lá sempre que eu posso, vou visitar o túmulo dos meus tios.
Então, assim, eu tenho um relacionamento com a família do meu pai bem diferente da grande maioria dos brasileiros que vem pra cá. Sim, e você acabou tendo uma proximidade com a cultura, né, japonesa, Muito diferente forte. de muitos que vêm pra cá, né? Muito, muito, muito Verdade. intensa. Muito verdadeira. Porque tem muita gente que aprende o idioma aqui, mas não aprende a cultura, Sim, né? E no Muito. seu caso, você não foi só o idioma, mas a cultura também, né? sim. Bem Isso é diferente muito, de quem vem até, pra cá, né? É. até pra pegar e transmitir isso no idioma é muito forte, né? Sim. Entendeu? Porque às vezes tem palavras que você não sabe o significado porque tem um sentimento por detrás da palavra, Sim. né? E às vezes o pessoal fala pra gente que é estrangeiro, tá? Mas assim, pro japonês tem um significado maior, né? Total. Então quando tem a parte cultural... Nossa, mas eu fiquei assim, porque eu realmente eu acho que é a primeira pessoa que eu conheço que vem pro Japão, brasileiro, né? Porque você, no caso, Diferente. é que você é o Rafo mesmo, né? No Sim. caso, eu sou o Mixo. Né? Você é a mistura de duas, de duas. Então, assim, no meu já ficou muito distante, eu acho, de contato familiar. Também a gente acho que nunca procurou. Então, assim, a gente sabe o que tem por detrás, mas nunca procuramos. Tem uns Só de que negócios cidade que é, né? É, entendeu? I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their